E aí galera, tudo bem? Bem-vindos à segunda parte do vídeo da minha cirurgia ortognática. Eu já quero que vocês deixem um like aqui embaixo, compartilhem esse vídeo, deixem um comentário bem legal. Letícia, isso aí, que legal que você compartilhou. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi a minha cirurgia, o pós da cirurgia em meio a uma pandemia, sem físio e sem fono. E no dia 5 de março, eu fiz a cirurgia ortognática. Eu cheguei no hospital por volta das 4 da manhã, bem nervosa, mas assim, com o pensamento de eu tô indo realizar um sonho que vai mudar a minha vida, vai mudar a parte funcional, vai mudar também a parte estética e não preciso ter medo, eu escolhi um ótimo profissional e vai dar tudo certo. E eu acho que a frase da minha cirurgia é já deu certo. De já deu certo, mas que não é sobre sorte, é sobre Deus, né? E deu tudo certo realmente. Vou contar como foi quando eu cheguei no hospital. Assinei, né, os documentos, subi, eles me levaram para um quarto preparatório, né? E no hospital que eu tava era obrigatório banho, tipo, a hora que chega. Eu já tinha tomado banho antes de sair de casa, eu cheguei lá, tomei mais um banho, coloquei a roupinha hospitalar. E fiquei em média 1h30, 2 horas esperando, né? Eu acho que das 4, a cirurgia começou acho que umas 7 e pouquinho. E aí o Dr. Piteri foi lá, conversou comigo, tudo bonitinho, pegou o número do meu marido, pegou o número dos meus pais, né? Pra poder ligar pra eles depois. A minha ortodontista também foi, conversou comigo, com a minha família. E aí eu tava bem nervosa, assim. Eu lembro que eu recebi uma mensagem assim, ó, fica tranquila, já deu certo, estou muito empolgada com isso porque eu sei que é um sonho pra você. E aí eu segurei o choro assim, né, pra entrar na sala. E aí na hora que eu entrei na sala, a Sara veio, que é a ajudante. Eu vou falar assim, ajudante, porque ela é o braço direito dele, né? Ela chegou perto de mim, aí eu contei da mensagem, aí ela me deu um abraço. E nossa, que saudade de receber abraços, assim, né, em relação a esse afeto, né, quando você precisa. Que depois da pandemia a gente não abraça ninguém, né? E, poxa, foi muito especial, Sara. Obrigada por aquele abraço, nunca vou esquecer. Aí na hora que ela me abraçou, eu comecei a chorar, assim, mas não um choro tipo de tristeza. Eu tava feliz e ansiosa, né? Aquele nervosismo, né? Normal. E aí o meu buco e a ortodontista chegaram e ficou um de cada lado. E aí ele falou assim, nossa, eu achei que você não ia ter coragem, Letícia, mas você tá aqui, é hoje a sua cirurgia, vai dar tudo certo. Aí eu comecei a dar risada, aí o anestesista falou assim, não o anestesista, né, o enfermeiro falou assim, dá o braço pra eu colocar, né, o acesso. Aí eu dei o braço, ele colocou, né, o Dr. Piteri comentando assim sobre a cirurgia. Aí eu apaguei. Tipo, nem me avisaram que ia derrubar. E muitas pessoas falaram pra mim que acordaram desesperada, mas eu acredito que acordaram desesperadas porque talvez na hora de ser anestesiado ficou nervoso, né? E como não me avisaram, eu dormi tranquila, eu acordei tranquila também. E aí eu olhei, na hora que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar num relógio que tinha de frente. Tava mostrando que era umas 11h30. Então, se eu não me engano, a cirurgia durou 2 horas e pouquinho. E aí, já falei aí umas 30 vezes, né? Logo depois eu botei a mão no rosto, assim, tipo, meu, deu certo, tô operada, tô viva. Ufa, se deu alguma coisa errada, não tem problema, eu vou ficar com a cara assim. O medo, né? Eu tinha muito medo da anestesia em si. E foi o que menos me deu problema. Assim que eu acordei, a sensação de peso no rosto, assim, parece que o seu rosto tá pesando uns 30 quilos. Fica bem pesado, assim, o rosto. A princípio você realmente não tem dor, você só sente o rosto pesado, é uma sensação esquisita. Eu não tava inchada assim que eu acordei. Eu usei algumas fitas e eu já tava com a compressa. Fui pro quarto e eu não conseguia falar, não é bom que você fale também. E uma dica, não comam nada que tem leite, porque gruda na língua, você não consegue abrir a boca, você não consegue escovar os dentes direito e fica tudo grudado. Então no primeiro dia eu só comi gelatina. E aí no período da tarde eu comecei a sentir dor e eles me deram dipirona. E aí eu continuei sentindo dor
E aí eles começaram a me dar morfina. É uma dor, deixa eu explicar. Não é tipo uma dor de inflamação, tipo assim, tá tudo cortado. Não, é uma dor tipo uma pressão. Sente uma pressão no rosto. E aí chega a doer até um pouco a cabeça, sabe? Mas poxa, né? Quebrou tudo. Então, mas assim, gente, assim que você acorda, você já quer achar um resultado. Você já quer se olhar no espelho, você não quer ter dor, mas faz parte do processo. Durou isso, assim, uns 15 dias. Não a dor em si, né? Mas eu tive bastante dor, assim, no pós também em casa. Tomei Tilex. E aí eu fiquei lá durante 3 dias. O doutor passou lá, o outro cirurgião que também opera junto com ele foi lá. Me ensinaram a como escovar os dentes bonitinho para manter a limpeza da boca, né? Muito importante para cicatrização. O que eu mais temia aconteceu. Eu não queria vomitar o sangue. Mas ele fala que eles dão uma aspirada no estômago depois, que é normal escorrer sangue, vai sangue pra parte da face do rosto. Inclusive saiu depois pelo meu nariz e eu acabei vomitando, assim. Vomitei e passou, mas eu não queria ter vomitado. Mas nem tudo do jeito que a gente espera. E depois eu vim pra casa. O que irrita bastante é que você não consegue levantar, você não consegue conversar muito, o seu rosto começa a inchar, você sente aquela pressão, você não consegue se alimentar muito bem. E uma coisa incomum que aconteceu comigo é que eu tenho a língua muito sensível. E o que aconteceu? Acho que pelo fato de ficar com a boca seca, né, durante a cirurgia, eles ficam aspirando, a minha língua ficou queimada. Sabe quando queimadinha de frio? A minha língua ficou queimada, eu fiquei uma semana sem sentir sabor nenhum, zero sabor. E nesse processo, né, acho que nos 15 dias, eu perdi uns 10 quilos. Mas assim, não é tipo, nossa, passei fome, sabe? Mas você come muito pouco. Às vezes você não come uma coisa tão gostosa, eu não tava nem sentindo gosto, então o prazer em comer era menor. E assim que eu cheguei em casa, não podia sair de casa por conta da pandemia, né? Eu tomava remédio nos horários certinhos e pra tomar o remédio era muito ruim, eu quebrava, eu não, né? Meu marido quebrava os remédios e aí colocava um pouquinho de água, aspirava aquele remedinho na seringa. E aí eu tomava o remédio, né, pela seringa, tudo pela seringa. O gosto do Tilex, que era o remédio de dor mais forte, horrível. E eu comecei a ter um incômodo no estômago um pouquinho. Eu não sei se é por conta de não estar comendo muito bem, tomando muito remédio, talvez seja isso. E o doutor passou pra mim um remedinho chamado Vonal. Esses 2 remédios eu acredito que vendem mesmo sem prescrição, mas são remédios bem fortes. Eu acho legal comentar com vocês o nome, porque vocês conseguem conversar também sobre esse tipo de remédio com o seu buco. Eu comprei aquele negócio de alimentação que parece uma bisnaga de ketchup, mas não é. Eu vou deixar o nome escrito aqui porque eu nunca decoro, é um nome bem estranho. E tentei fazer alimentação com ele, mas acaba que no final é mais fácil você fazer com a seringa mesmo, viu? Uma seringa de biquinho mais comprido, você coloca, segura, uma ideia disparar e bater assim no rosto, né, sem querer. Mas foi super tranquilo. Eu comi bastante sopinha de frango, leite com chocolate, depois que eu já consegui escovar os dentes, né? No segundo dia, eu fui tomar um Danone e grudou tanto na minha língua que eu não conseguia tirar quase, né? Na hora de escovar os dentes, eu ficava muito nervosa, assim, que eu até chorava. Era a hora de escovar os dentes, eu já começava a chorar. Não porque doía, mas era, assim, muito agoniante, né? E eu tava com a plaquinha no céu da boca por conta da expansão, então eu não conseguia falar, era horrível. Eu comecei a inchar bastante. No 4º dia foi assim o ápice do meu inchaço. Meu rosto ficou 2 rostos, assim, eu emagrecendo no corpo e o rosto assim inchando. Eu não tirava a compressa de gelo. Eu tinha 2 bolsinhas, o Dr. Pitelli dá 2 bolsinhas e aí eu comprei mais 2 bolsinhas. Então, tipo assim, tirava uma, colocava outra, tirava 2, né? Botava as outras 2. E isso me ajudou muito, desinchei muito rápido mesmo. Eu não tenho problema com inchaço. Dizem que quando você fica no sol,
você costuma inchar. Mas como eu fiz em março, já tava acabando o verão e até agora não teve ainda calor, né, ao ponto de inchar. Mas eu conto pra vocês isso se caso eu tiver. E uma dica, se o seu cirurgião fizer como o meu, que coloca aquelas fitas no rosto de contém inchaço, não tira antes do 5º dia. Eu tirei assim no 4º dia, porque você vai ficando com o rosto meio oleoso, assim, é normal. Eu não tenho oleosidade no rosto, mas por conta da cirurgia dá oleosidade. E eu tirei no 3º dia, assim, de agonia, e acabou que deu o ápice de puf, tirei e inchou mais. Então não tira, tá bom? O Dr. Pitteri também me deu uma pomada pra boca, que eu falei assim, meu Deus, essa pomada é milagrosa, nossa boca fica toda cortada, né? E eu levei hidratante da Nivea, que ele é tipo assim, regenerador, é incrível. Mas essa pomada, eu passava de manhã, de tarde tava curada a boca. E eu fui pesquisar uma pomada de necrose. Tipo assim, quando a parte do corpo tá necrosando, é pra tipo, ajudar a recuperar. E eu vou colocar o nome dessa pomada aqui. Não sei se essa pomada vende sem prescrição, mas é aquilo. Tô falando pra vocês os nomes, para que vocês possam, né, conversar com o buco de vocês e também ter essa ajuda. Como eu não podia, né, sair de casa, tava tudo fechado, foi assim que iniciou a pandemia, que todo mundo tava naquele medo, tipo, não encosta, não chega perto. Não tive físio, não tive fono, e era o que eu mais queria ter, pelo fato de eu cantar, eu precisava muito daquilo e eu não conseguia falar, não tava com uma dicção boa. Eu comecei a pesquisar, eu achei alguns vídeos, né, eu vou até colocar aqui embaixo pra vocês, de uma físio que fala sobre cirurgia ortognática. São 2 vídeos muito rapidinhos, ela ensina, né, como fazer a drenagem, que você começa a puxar aqui nessa parte do rosto, aqui embaixo. Aí ela ensina sobre os pontinhos aqui pra você massagear, é como se fosse um ralinho, sabe, do rosto, pra água realmente ir embora do inchaço. E além dessa drenagem caseira, eu comecei a fazer como se fosse uma físio sozinha, né? Não tenho noção de como seja uma físio de pós-ortognática, porque como tava tudo fechado, né? Eu pegava músicas, pegava o celular, ligava a câmera na frontal e eu cantava de frente. Era perceber o que eu tava falando errado, que eu não tava abrindo a boca o suficiente, aí depois eu gravava de novo. Cantava de novo, abria a boca e ia forçando a abertura da boca. E hoje em dia, tô com 5 meses, eu abro os 4 dedos igual eu abria antes da cirurgia. E agora eu vou falando pra vocês o que eu lembrar. Eu acho muito legal a dica que o Dr. Pitteri me deu em relação ao sangue que fica parado aqui. Você não pode fazer soar, porque se você soa, esse tecido eu acredito que não tá colado, né? Então incha, né? Vai ar aqui. E ele me ensinou da seguinte forma: toda vez que você for tomar banho, for lavar o cabelo, você entra debaixo do chuveiro, ele me explicou, coloca as mãos, né, no rosto, comprime isso aqui sem machucar, e aí você soa, porque aí o sangue desce e não entra ar nessa região. Eu fico com o ouvido bem entupido depois da cirurgia, né, porque ouvido, boca, nariz é ótimo, né, boca, nariz. Eu sinto bastante, às vezes, o ouvido entupido e é normal. Outro ponto, assim, que eu não gosto são as espinhas. Eu nunca tive espinha e nesse processo de recuperação sai mesmo espinhas, cravinhos, sabe? E outra coisa bem incomum que aconteceu comigo foi a minha gengiva romper. E o que aconteceu? A minha gengiva do canino começou a levantar. E ela levantou ao ponto de quase chegar no ponto da cirurgia. Olha, mas depois ela retraiu. Então vocês vão ver agora ela, tipo, quase totalmente melhorada. Ficou um pontinho aberto ainda. Eu tenho a opção de fazer o enxerto de gengiva, né? Que tira um pedacinho da gengiva do céu da boca e tampa esse buraquinho. Mas pra fazer isso precisa cortar, dar uma machucadinha ali. E eu não queria passar por isso. Mas ela tinha rasgado inteira, assim, praticamente. O dente tinha quase saído pra fora, mas o doutor falou que não sai. Eu que
no medo, né, fiquei nisso, meu Deus. E é super comum, pode acontecer com qualquer pessoa. E relacionado a canto, eu nunca vi ninguém falando isso, né, nunca assisti nenhum vídeo que fala sobre isso, né. Alguém que canta e fez a cirurgia ortognática. Eu até falei sobre isso num grupo do Facebook. A minha voz mudou. Não mudou muito, mas mudou pouca coisa. Assim, acho que pelo fato de ter aberto o céu da minha boca, hoje eu consigo produzir sons mais graves, né? Então eu era apenas soprano e agora eu consigo fazer notas mais graves. E esse é o relato da minha cirurgia. Hoje tá tudo bem, eu vou colocar fotos de antes e depois. O meu nariz mudou bastante, meu lábio superior quase não aparecia e hoje eu tenho um bocão que eu gosto. Para outras pessoas pode não ser um bocão, mas pra mim, que tinha pouquíssima boca, é um bocão, tá bom? O Dr. Piteri baixou esse osso, então deixou meu rosto um pouquinho mais quadradinho. A bichectomia fez muita diferença. Eu tinha bastante olheira, tinha esse bigodinho chinês bem marcado, diminuiu meu olho, deu uma aumentada, tipo assim, meu olho era mais baixinho. Não sei explicar, gente, meu olho era mais baixo e agora meu olho é maior. Então muda bastante seu rosto e você olha como você era antes e você fica, não me reconheço como eu era antes. Então, se você vai fazer a cirurgia, você não tenha medo, procure um excelente cirurgião. Acho que tudo que tá nas suas mãos é escolher com muita cautela, pesquisar sobre pessoas que operaram também com ele, entendeu? Pede fotos pra ele de antes e depois do processo. Não tenha medo de conversar. É muito difícil, assim, você precisa estar bem preparado no quesito de pesquisa tudo que pode dar de errado, mas também leve em consideração a todas as pessoas que falaram bem sobre a cirurgia, porque hoje em dia existem pessoas que falam, tipo assim, aconteceu tal coisa, eu vou explodir aquela notícia ruim, mas eu não vou falar sobre as coisas boas que tiveram na cirurgia. Eu acho que isso é muito ruim. Tipo assim, eu tive a questão da gengiva, tive a questão de eu não sentir o gosto, mas, poxa, a cirurgia mudou totalmente a minha vida, mudou a minha autoestima. Foi realmente a realização de um sonho. Assim que eu acordei da cirurgia, eu já respirava maravilhosamente bem pelo nariz, coisa que nunca aconteceu. Hoje eu como muito melhor, eu falo muito melhor, eu canto muito melhor, e nunca mais tive a dor de cabeça que tirava toda a minha paz. Então, assim, investe. Não é uma cirurgia barata, é uma cirurgia bem carinha. Você precisa cuidar da parte odontológica também, que não é uma parte barata. Você precisa de um ortodontista que entenda sobre cirurgia ortognática e que ele saiba te preparar da maneira que o seu cirurgião precisa. Então, pesquisa bastante. E sobre qualquer dúvida que vocês tiverem relacionados à cirurgia ortognática, pode me mandar um direct no Instagram. Eu converso com bastante gente que vai fazer cirurgia, pessoas que terminaram de fazer a cirurgia por agora. E é um prazer conversar sobre isso, acalmar vocês, dar dicas. E se eu lembrar de mais coisas que rendem um vídeo, eu faço mais um vídeo pra vocês. Eu falo muito, mas eu acredito que talvez eu não tenha falado tudo. Mas mesmo assim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo ajude vocês. Sigam o máximo de perfil no Instagram que fala sobre a cirurgia. Assista o máximo de vídeos. Eu acho que informação tira o medo. Eu já quero que vocês deixem um like aqui embaixo. Compartilhem esse vídeo, deixem um comentário bem legal. Letícia, isso aí, que legal que você compartilhou. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And